Graça e paz, igreja animada, feliz, fiel, amante das palavras do Senhor Jesus. Amém? Graças a Deus. Você pode aplaudir o Senhor? Bendito seja o nome do Senhor. Bom estarmos juntos para congregarmos em torno do nome do Senhor e cultuarmos a Ele nesta tarde de domingo. Pode sentar. Você é muito bem-vindo a esta casa de adoração, a este lugar reservado para estes eventos tão especiais e tão importantes. As pessoas andam longe, desesperadas, por baladas, por bailes, por discotecas, não sei nem se tem esse nome mais, por tantas coisas. A gente vai para a beirada do Araguaia, do Tocantins, a gente fala assim, vamos descansar a cabeça. Chega lá, tem som e batucada para tudo quanto é lado. O povo anda assim num desespero para preencher a alma, para preencher o espírito. E então bebe todas e mais algumas e ouve aqueles sons mais sem pé e sem cabeça, né, o dia inteiro. E as pessoas andam assim, procurando. Só não está procurando no lugar certo. Porque o procurar no lugar certo precisa de aceitar a confrontação da palavra de Deus. E aí a pessoa fica triste, porque a verdade, quando ela vem direto do trono de Deus e nos alcança, ela diz, rapaz, moça, você não está bem, você está errado. Aí a gente fica bicudo, né? Beiçudo. Eu não quero ouvir essas coisas, mas precisamos, para o nosso próprio bem, precisamos, né? A gente viu aí na pandemia as pessoas usar uma funcieira aí, uma funcieira usou aí durante meses, porque era obrigado a usar. Era obrigado. Uns usavam de medo, porque tinha medo demais da conta, e os outros usavam porque era obrigado, senão a lei ia multar. Então, mas usaram. E aí veio uma vacina aí, sim, a toque de caixa. Agora nós já estamos sabendo das consequências dessa vacina, mas as pessoas, uns vacinaram com medo e aceitaram assim de bom grado, e outros vacinaram porque ficaram com medo de não ter passagem livre para o emprego, para a viagem e tal, mas aceitaram. E aí quando fala sobre a palavra de Deus, sobre as verdades eternas, as pessoas ficam aí cheias de dedo e cheias de argumentações, querendo impedir que a palavra do Senhor alcance o seu coração. Mas nós precisamos ouvir a verdade de Deus, porque é a verdade de Deus que nos liberta, que nos restaura, que nos redime. Amém? Amém, igreja? Amém. Aleluia. Irmãos, na semana passada nós começamos aqui a série O Avanço do Rei. Nós estamos falando, semana passada falamos sobre os arautos do rei. O avanço do rei foi declarado e os arautos do rei, os patriarcas, os profetas, os salmistas, os salmodiadores, eles anunciaram a vinda do rei. E várias citações no Antigo Testamento, e nós falamos sobre elas aqui a semana passada, mostrando claramente o anúncio da chegada do rei, o anúncio desse avanço do rei, o rei chamado Jesus, e inclusive, dentre os anúncios, estabelecia o nome deste Salvador. E hoje nós vamos falar sobre o segundo passo desse rei, o segundo passo neste avanço do rei em direção à redenção da humanidade, que é a encarnação. E o que é isso? Primeiro, a gente precisa se lembrar, precisamos nos lembrar que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus e foi posto num condomínio de luxo, no jardim especial,
E lá ele interagia com Deus, e biblicamente falando, Deus o visitava todos os dias e caminhava com aquele casal, com aquela família, no jardim, que foi moradia daqueles pais. Essa interação, nós já falamos sobre elas em algumas mensagens. Essa interação, do ponto de vista hoje, quando nós estudamos, a gente meio que está muito distante dessa verdade da interação do homem com Deus. Nós não conseguimos dimensionar, mensurar a comunhão e o relacionamento daquela família com Deus. Isso está muito distante de nós, não só emocionalmente, culturalmente e espiritualmente. Nós não temos nós não temos como falar assertivamente sobre a vivência daquela família com Deus. Agora nós podemos, porque a nossa mente é capaz disso, podemos imaginar e podemos pedir a Deus que nos auxilie nesse processo de imaginação e de um vislumbre espiritual, para que Deus possa nos dar esta capacidade de olhar para a Bíblia e ter um vislumbre espiritual do episódio que nós estamos estudando. Então, quando nós estamos vendo ali Adão, Eva, aquela família no Éden se relacionando com Deus, era um relacionamento, irmãos, que Deus se apresentava tal qual Ele é. Onipotente, onipresente, onisciente. Ele se apresentava como Ele é. Os corpos daquela família, daquela primeira família, eles não eram corruptos, eles eram curados, eles tinham sido criados na excelência da criação, então eles podiam interagir com o seu Criador sem serem destruídos pela presença do Criador nas suas frentes. Então, era algo inimaginável do ponto de vista hoje da nossa cultura, da nossa mente corrompida, é uma coisa inimaginável. Mas precisamos nos esforçar para visualizar este relacionamento. Deus, na sua essência, sendo Ele sem forma, amorfo, é um negócio que não compreendemos. Mas assim era a interação de Deus com aquela primeira família. Daí todos nós já sabemos, porque nós já lemos, já estudamos, aquela primeira família, ela transgride e então ela é afastada da presença de Deus para não ser destruída. Porque ela agora não podia mais acessar a gloriosa e poderosa presença de Deus. E Deus os extirpa da sua presença, Deus os afasta da sua presença por causa da corrupção do pecado na vida daquela família. E então, nós, na semana passada, nós falamos da promessa que o próprio Deus fez lá no Gênesis, capítulo 3, quando Deus anuncia que ainda que ele estava vendo aquela família decaída, ainda que foi ele que julgou e sentenciou aquela família ao afastamento de sua presença, ainda assim este Deus justo, juiz, criador generoso, ainda assim ele imediatamente ele apresenta o plano de redenção, apontando que um descendente da mulher deveria ser o causador da reparação e da restauração do homem no seu relacionamento com Deus. Olha que coisa maravilhosa. Então, após a queda do homem, ele se envereda por um caminho natural, carnal, e quando fala do homem carnal, está falando da sua fragilidade, da sua temporalidade, está falando do seu corpo corruptível, ou seja, sujeito à deteriorização, sujeito a doenças, sujeito à morte. Então nós estamos analisando esta família agora nesta visão de prejuízo. E todos os seus descendentes
assumem esta nova característica da raça humana, que é a característica de pecador, a característica de transgressor, porque não só herdam as características naturais, mas também as emocionais e as espirituais. E daí para frente, numa constante, a Bíblia fala sobre o Deus desse século, que foi o mesmo que injetou um pensamento equivocado nesta família lá no Éden, e ele envereda e continua corrompendo, destituindo, desfigurando o homem, que foi criado à imagem e semelhança de Deus. Mas neste momento, o próprio Deus anuncia a vinda de uma solução. E esta solução, ela não seria fruto, ela não seria ideia, ela não seria um plano humano, mas foi exatamente ele que planejou isso e orientou isso. Então, como nós falamos aqui dos arautos do rei anunciando, nós vimos isso lá em Miqueias capítulo 5, versículo 2, nós vimos isso lá em Isaías capítulo 9, versículos 6 e 7, também nós vimos isso em Deuteronômio capítulo 18, versículo 15, todas essas citações estão apresentando, estão anunciando, estes arautos anunciando o avanço do rei, a vinda. Então, este avanço do rei seria inevitável, é inevitável, porque quem o promove é o próprio rei, com a sua autoridade, com o seu poderio. Ele designa estes passos para si mesmo em direção à humanidade. Então é inevitável. O plano do rei, desde o início, por conta da queda do homem, foi tomar a forma humana. Por isso que ele diz, da semente da mulher nascerá um. Então o plano do rei foi tomar a forma humana para se aproximar de nós, para que sua mensagem fosse compreendida por nós humanos, senão não poderia isso acontecer. Essa mensagem dele deveria ser passada numa dialética, numa propositura, numa maneira que nós humanos pudéssemos entender. E nós não só precisamos de algo palpável, algo concreto na realidade humana, na realidade desta dimensão, nós precisamos de algo palpável, concreto, para acreditarmos, porque esta é a nossa natureza decaída. Então, esse planejamento de Deus de tomar a forma humana para que nós pudéssemos compreender a mensagem proposta por ele desde o início, né? Essas experiências emocionais, as experiências físicas que este rei encarnado poderia ter. Então se faz necessário olhar para a Bíblia e ver que o projeto de Deus, daí a ilustração que o famoso evangelista Billy Graham já contou em suas prédicas, que a ilustração é a seguinte, que uma formiguinha vendo um homem passar próximo do formigueiro, ela grita para aquele homem, por favor, homem, me ajude, por favor, homem, me ajude. E ele disse, o que é? Eu estou com a minha perninha quebrada, me ajude. E o homem disse, mas se eu for pegar você, os meus dedinhos vão te matar, porque você é tão insignificante, tão pequenininho diante do meu tamanho, que quando eu triscar em você, você vai ficar pior do que você está. Não, por favor, me ajude. E aquele homem, então, falou, eu já sei, vou me transformar numa formiguinha para te ajudar. E ele se transforma numa formiguinha e vem e ajuda aquela formiga. Por que ele disse isso, uma coisa tão simplória dessa? Para que nós pudéssemos compreender que a bendita salvação de Deus para nós precisava de que ele tomasse a forma humana para não só poder
vivenciar as experiências emocionais e físicas da humanidade, mas não porque ele precisava saber disso, mas para transmitir a nós com as mesmas emoções e as mesmas experiências humanas, para que daí nós, humanos, pudéssemos entender o que ele estava falando, o teor, a fortaleza, a magnitude desta mensagem. Então, ele precisava experimentar isso, para que ao experimentar, ao vivenciar, ele pudesse transmitir essa mensagem de tal maneira que nós, humanos, na nossa limitação, pudéssemos compreender o que ele estava falando. Então, foi necessário isso. A encarnação, ela constitui um acontecimento central no planejamento de Deus para a redenção da humanidade. Então, a encarnação é um passo muito importante para que o plano de Deus de redenção para a humanidade pudesse se cumprir. A pergunta vai continuar existindo. Por que Deus se fez carne para nos salvar? Ele não é Deus? Ele não é o Todo-Poderoso? Por que ele não poderia nos salvar em espírito? Por que a necessidade de vir, se tornar humano, ser morto de uma cruz, toda a flagelação, toda aquela perseguição horrorosa, todo aquele sangue, todos aqueles sofrimentos ligados à cruz? Ele não poderia simplesmente nos salvar com o seu poder e a sua glória? Não surgiu essa pergunta na sua mente em algum momento da sua vida? É evidente que sim, porque isso faz parte da nossa natureza, a gente perguntar essas coisas, né? Aí a gente olha para o Antigo Testamento e consegue visualizar Deus falando com o seu povo, Deus, na gestão do seu plano de salvação, ele interage com o seu povo através dos seus servos do passado, mas a partir de Abraão, com uma entonação um pouco mais diferente, um pouco mais objetiva, dando atenção a um plano muito bem elaborado, ele fala com Abraão, ele convoca Abraão para um propósito, e daí todos os patriarcas escolhidos por ele, numa sequência ao longo de anos, mesmo depois da libertação dos hebreus do Egito, a interação de Deus no processo de libertação do seu povo do Egito, a manifestação dele através da nuvem de fogo à noite e da coluna de fogo à noite e da nuvem durante o dia, o maná, as codornizas, a defesa de Israel contra os seus inimigos. Então a gente consegue ver no Antigo Testamento uma interação de Deus muito forte e muito grande. Uma das grandes expressões do Antigo Testamento, nessa passagem dos Hebreus, é a própria conquista de Jericó, uma cidade que era inexpugnável, uma cidade que era absolutamente complicada de ser conquistada por conta das suas altíssimas muralhas e espessas muralhas, não é? A sua localização estratégica, mas Deus a implodiu. Então, quando a gente olha para a Bíblia e vê isso, a gente fala, por que é que Deus precisou de se encarnar aqui no Novo Testamento e lá no Antigo Testamento ele interagiu de forma espiritual? A manifestação dele foi espiritual. Ele não poderia agir no Novo Testamento da mesma maneira? Ele não poderia fazer as mesmas coisas no Novo Testamento? Gerando oportunidades como fizera no Antigo Testamento? A questão é que lá em Hebreus, capítulo 8, versículo 5, ele apresenta que as coisas do Antigo Testamento eram sombra, eram figuras daquilo que é celeste, daquilo que deveria vir a ser definitivamente. Então, quando nós olhamos para o Antigo Testamento, a gente precisa compreender que a obra do Senhor está estabelecida em estágios. Daí a expressão, o avanço do rei. O avanço do rei, primeiro de tudo com o anúncio, depois com a sua chegada na encarnação. E eu preciso saber por que
houve a necessidade da encarnação. Se no Antigo Testamento ele operou de maneira poderosa, sobrenatural, sem necessidade de se encarnar. E ele entrega todo um projeto, ele entrega todas as suas leis, os seus estatutos para o seu povo. Dentre essas leis, estava estabelecido a necessidade da morte de um animal pelo pecado do povo. E desde o Moriá, aliás, desde o Éden, nós já falamos isso muitas e muitas vezes nessa congregação, o Senhor apontando, sinalizando que algo haveria de acontecer lá no futuro, que o que estava acontecendo aqui no Antigo Testamento era só uma figura, era só uma sombra do que haveria de se cumprir. Então, quando nós olhamos para o plano de Deus, esse estágio da obra de Deus, nós podemos compreender, ao olhar para a Bíblia, que cada estágio é elaborado de acordo com a necessidade temporal de cada época da humanidade, de cada dispensação da humanidade. Então, Deus, nessa elaboração, ele prevê as necessidades humanas através da sua mente corrupta, através da sua infelicidade, das suas limitações. Então, quando nós olhamos para o plano de gestão de Deus sobre a redenção, nós precisamos olhar que na aplicação da lei no Antigo Testamento, na inserção dos seus estatutos para os humanos do Antigo Testamento, o que ele estava mostrando? A deficiência, a limitação humana para cumprir as leis de Deus. Ele estava dizendo, vocês são decaídos, vocês não conseguem cumprir as minhas leis. Eu estou dando as minhas leis para vocês, se vocês as cumprirem, viverão bem, mas se não cumprirem, vocês serão muito amaldiçoados. Essa semana eu estava ouvindo um rabino falar sobre, alguém perguntou para ele por que Deus permitiu as infelicidades do povo judeu, sobretudo o Holocausto, e aí ele começa a explicar Deuteronômio capítulo 28, e lá no livro de Deuteronômio capítulo 28 está claramente Deus falando do Holocausto. Curioso, quando você lê aquilo ali, você consegue ver o Holocausto, quer dizer, tudo o que Deus disse em Deuteronômio capítulo 28, nós vemos isso se cumprir através das desobediências do seu povo, nós vimos isso se cumprir na vida deles. Então, quando a aplicação da lei, quando Deus tem como objetivo no Antigo Testamento ensinar os seus estatutos, os seus princípios, qual era o objetivo dele? Mostrar a nós que existem regras, que exigências da parte do seu reino são feitas para os humanos, e os humanos precisam cumpri-las. Mas por conta da sua queda, por conta da sua corrupção, por conta da sua transgressão, são incapazes de cumpri-las. Então, neste período do Antigo Testamento, não havia necessidade de encarnação, porque era só a proclamação da sua lei. Só era a declaração da constituição que ele tinha estabelecido para o seu povo. Então não havia necessidade de encarnação. Naquele período estava estabelecido ali os seus estatutos, as suas leis, os seus princípios. Então ele vem como espírito amorfo, nesta maneira que ele se apresenta, que nós humanos não conseguimos compreender. Mas ele se apresentou desta maneira e transferiu para nós humanos as suas leis, os seus princípios, os seus estatutos. Então, por que no Novo Testamento não se faz assim também? Porque lá no Antigo Testamento, ao declarar a lei, ele diz que sem o derramamento de sangue não há remissão de pecados. Havia um propósito, eram os humanos que deviam, eram os humanos que haviam transgredido. Então, um humano precisava morrer. Uma carne precisava ser sacrificada.
Um indivíduo precisava oferecer a sua vida. Mas onde buscar esse indivíduo? Onde achar esse indivíduo se todos estavam corrompidos? O que o apóstolo Paulo fala na sua carta aos Romanos, que não havia um justo sequer. Todos transgrediram, todos se afastaram da glória de Deus, não há justo sequer. Fazendo menção a uma citação do Antigo Testamento. Então, como esse indivíduo, quando no próprio estabelecimento da lei, Deus exigia que um cordeiro sem mácula, sem mancha, sem defeito fosse sacrificado. Então, que humano seria este que poderia ser sacrificado cumprindo um sacrifício perfeito? Ora, por anos, por séculos, os judeus fizeram sacrifícios, ofereceram sacrifícios de animais, e o seu sangue era derramado e cobria os pecados, não apagava, mas cobria os pecados. Então, diariamente, e mensalmente, e assim por diante, anualmente, eram feitos sacrifícios constantes, milhares de animais foram mortos. E então, para se realizar a obra da redenção, a obra da salvação, não poderia ser em espírito, porque uma carne, porque um humano precisava pagar. E Deus, sabendo que este humano não se achava este humano, Deus então resolve vir ao mundo em carne, tomar a forma humana, para que então este humano, ele 100% humano, 100% Deus, nessa forma frágil, nessa forma suscetível, nessa forma passível de sofrimento, esta forma foi necessária vir desta forma para que se cumprisse a oferta pelo pecado, senão não haveria condição. O que Deus disse para Moisés em Êxodo capítulo 33, versículo 20, não poderás ver a minha face, porque homem nenhum pode ver a minha face e viver. Então ele não poderia agir diante dos humanos por duas razões. Primeiro, porque os próprios homens estavam em dívida. Segundo, ele não poderia se manifestar espiritualmente, porque todos nós seríamos destruídos. Então, a opção dele, o plano dele, a execução dele, a vontade dele, a graça dele, a escolha dele, foi avançar em nossa direção. E o avanço do rei havia necessidade da encarnação. E foi isso que nós lemos na semana passada, os profetas dizendo que haveria de chegar um. Ele seria nascido de uma virgem, ele nasceria em Belém de Judá, ele seria da descendência de Davi, ele entraria na cidade montado num jumentinho. Todas essas descrições, nós falamos aqui sobre cerca de 456 profecias a respeito de Jesus Cristo no Antigo Testamento. Nós falamos aqui de Stone, em seu livro A Ciência, fala que dessas 450 profecias, ele separou 8 delas e disse que seria para que um homem cumprisse 8 das 456 profecias, seria um entre 100 quatrilhões para escolher um humano, para que desse certo. Então você, quando olha para o Antigo Testamento e vê todas as profecias concernentes a Jesus Cristo e elas se cumprindo em Jesus de Nazaré, não foi qualquer um, não foi ao acaso, não foi alguém que tomou para si essa responsabilidade de ser o Messias, não foi alguém que falou, eu sou esse cara e eu vou cumprir, e planejou isso, e planejou aquilo, e estudou aqui, falou, não, vou ter que fazer isso, vou ter que fazer aquilo. Não. Seria um em 100 quatrilhões de pessoas, numa probabilidade matemática. Então, quando nós olhamos e fazemos a seguinte pergunta, como Deus poderia redimir a humanidade? Um homem
O humano que tem uma mente profundamente corrompida por Satanás, ele precisa não só de algo didático, algo muito bem explicado, de fácil compreensão, mas também algo palpável, algo concreto do ponto de vista natural, do ponto de vista humano, porque as coisas espirituais, do ponto de vista espiritual, são tão concretas ou mais concretas do que aquilo que nós conseguimos ver com os nossos olhos naturais. Então, para entender com precisão a vontade de Deus e o caráter da sua obra redentora, só seria possível desta maneira. E é por esta razão que Deus resolve, então, fazer a encarnação, proceder com a encarnação. Deus encarnado, sim, Deus encarnado, pôde interagir na prática com os homens, pôde viver entre eles, participar de suas vidas, evidenciar aí o seu conhecimento das dores e das suas experiências humanas. Quando nós olhamos para a palavra, a partir de então, ele pôde, dessa experiência, dessa vivência do Deus encarnado, ele pôde usar a linguagem dos homens para mostrar aos homens o caminho. Ele pôde dar as boas notícias dos céus na linguagem humana, porque agora ele encarnado, ele tinha agora não a facilidade do seu ponto de vista divino, porque seria muito simples para ele, mas havia necessidade de se ele adequar, de se ele moldar. É como você ir para uma aldeia indígena que fala um idioma indígena, longínquo da sua vida e da sua experiência, e então, chegando lá, você precisa de usar uma linguagem para que aquele povo compreenda o que você está falando. Então, foi assim que Deus fez, para que nós pudéssemos compreender a saga da redenção. Ele precisou de encarnar. Então, Deus encarnado, ele vivenciou as nossas experiências, as nossas dores, a nossa maneira de compreender o mundo, e a partir dessas experiências, nascendo em Belém, morando em Nazaré, vivendo pela região de Cafarnaum, vivendo ao redor de pessoas amargas, rancorosas, desesperadas, de pessoas aflitas, também de pessoas violentas e maldosas, famintos, odiosos. Todas essas experiências foram somatizadas, e então ele pôde, quando abre o seu sermão no capítulo 5 de Mateus, nós aprendemos isso aqui no Alto Monte, quando ele abre o seu sermão, ele diz: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Esta afirmativa, ele começa esse sermão muito bem elaborado, e esta é a sua declaração mais enfática das leis, dos princípios, do comportamento que era exigido para o cidadão do reino dos céus, do reino de Deus. Então, essas declarações, ele ao experimentar, ao vivenciar na carne, no modo humano, desta maneira, ele pôde conversar conosco, ele pôde elaborar os seus discursos, ele pôde transferir as experiências humanas que ele estava sentindo, usando-as em favor da pregação do seu evangelho, das boas notícias dos céus em direção aos humanos. Foi desta forma que Deus planejou, que Deus trabalhou para que nós pudéssemos, então, compreender isso. Nas suas exigências ao cidadão humano, sua vontade, o seu caráter e tudo o que ele tem e foi possível ser visto no dia a dia, nas suas pregações, no seu comportamento, nas suas atividades como humano. A ponto dele, na cruz, sendo morto, alguém disse: nós merecemos, mas ele não merece. Esse indivíduo que fala isso
Qual foi a expressão dele para Jesus? Senhor, lembra-te de mim quando estiver no teu reino. Ele reconhece o reino daquele que estava dependurado. Ou seja, as expressões, as experiências, os relacionamentos de Cristo junto daquele povo que foi escolhido para recebê-lo, deu a ele condições de transmitir a mensagem dos céus, de mostrar, de denunciar o seu caráter, o seu modo de vida celestial numa capa humana, num corpo humano, numa vestidura humana. E isso foi possível. E esta experiência do Deus encarnado é que possibilitou nós entendermos. Então, o Senhor Jesus, ao longo do seu ministério humano, ele esclareceu muito bem para nós, com uma mensagem objetiva, uma mensagem simples, fazendo alusão a atitudes que eram visíveis naquela época, antes daquela época e após aquela época. Esta mensagem esclareceu toda a sua pregação no Sermão da Montanha, esclareceu o sistema de leis para o cidadão do seu reino, do reino de Deus. Foi um esclarecimento. Mas esse esclarecimento foi só possível que o compreendêssemos a partir de uma visão humana de quem estava pregando, de quem estava falando. Porque aí esse Deus, ele não estava vendo a nossa fragilidade como Deus, mas ele estava vendo a nossa fragilidade como humano que ele estava sendo. Encarnado, Deus encarnado. Então, essas experiências como Deus encarnado possibilitou a ele que nós, humanos, carnais, frágeis, corruptos, danificados, limitados, pudéssemos compreender a mensagem do céu. Porque sem esta experiência carnal, sem essa experiência do Deus encarnado, dificilmente entenderíamos a mensagem. Então, quando nós olhamos para o planejamento de Deus, o evangelista João, no capítulo 1, versículo 14, João, capítulo 1, versículo 14, ele diz: o verbo se fez carne e habitou entre nós. Esta palavra habitou neste versículo, a que João se refere aqui, é um neologismo muito curioso, da parte de João, que ele usou uma palavra chamada eskenosen. E ela é oriunda de eskené, que é tabernacular, que é morar, é uma tenda, é um tabernáculo. Ele está fazendo menção a uma tenda, a um tabernáculo. Então, a versão mais adequada desse versículo é: o verbo se fez carne e tabernaculou entre nós. Aí o neologismo que João, o evangelista, criou. Esta palavra, tabernaculou, ele habitou. Então, quando João olha para a vinda de Jesus, o que ele vê na vinda de Jesus? Um homem que viveu 33 anos, um Deus encarnado que viveu 33 anos num corpo humano e depois foi embora. Então não habitou, não morou. Foi uma transição, foi uma tenda, foi um tabernáculo, foi provisório. Curiosamente, esse texto aqui é uma menção ao período transitório dos israelitas no deserto. Curiosamente, esse texto nos apresenta a festa de tabernáculos. Seguramente no período da festa dos tabernáculos, onde Jesus nasceu. Significa que ele nasceu entre setembro e outubro. Do ponto de vista histórico e do ponto de vista dos hábitos dos judeus. Então, o verbo se fez carne e tabernaculou entre nós. Dessa forma, nós estaríamos falando da maneira mais correta. Ele veio habitar entre nós? Não, ele veio passar um período entre nós.
para que daí nós pudéssemos compreender a mensagem do céu através de um Deus encarnado que pôde nos transferir a sua mensagem com a experiência humana. Então, Deus é um Deus absolutamente sábio, ele é a própria sabedoria, e ele é o criador da matemática celeste, ele é minucioso, e a gente vê isso na construção do tabernáculo, na construção do templo em Salomão. Nós vemos isso em todas as declarações do Senhor Deus ao longo de toda a palavra do Senhor, de toda a Bíblia. Então, esta exatidão, essas minúcias, esses detalhes de Deus na elaboração do seu plano, na execução de cada ponto estratégico para a redenção da raça humana. Eu quero que você entenda o que eu estou falando, irmãos. Esse assunto aqui, ele é importante para nós vermos o quão Deus é tão maravilhoso e é tão generoso e é tão amoroso em nossa direção. Ele não tinha necessidade de encarnar, não por conta dele, mas por nossa causa. Então ele deixa a majestade do seu trono, ele deixa a sala do trono, ele deixa a convivência com a glorificação, com o poder, com o sobrenatural, e se faz carne. Qual é a necessidade disso? Repito, a necessidade de nós compreendermos a mensagem transferida por um Deus encarnado. Ou seja, um Deus que poderia falar a nossa linguagem, que poderia experimentar as nossas dores, que poderia vivenciar as nossas coisas. Então, por esta razão se faz isso. E nós precisamos ter em mente estas verdades. Não é difícil concluir. Olha o que o apóstolo Paulo diz. Aliás, o apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 5, versículo 7, nosso Cordeiro Pascal foi sacrificado por nós exatamente durante a festa dos tabernáculos. A gente vê isso em Lucas capítulo 22, versículo 1, capítulo 22, versículo 7, capítulo 22, versículo 15, João capítulo 18, versículo 28. Todos esses textos mostrando que Jesus morreu na Páscoa. É o detalhe, é a minúcia, é a maneira do Senhor fazer as suas coisas. No decorrer dos séculos, milhares de cordeiros foram mortos. Cordeiros naturais, cordeiros físicos, frágeis, carnais, que não poderiam ser o sacrifício perfeito, porque, ainda que eles não tivessem defeitos aparentes, não tinha a perfeição exigida para o tal sacrifício. Então, o cordeiro, por isso que João, no capítulo 1, versículo 29, ele aponta dizendo, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esta era a necessidade da encarnação. O Cordeiro de Deus, ele foi entregue no Calvário, na festa da Páscoa, para ser crucificado, para ser sacrificado. O que aconteceu logo em seguida? A festa dos Pentecostes, a descida do Espírito Santo, a promulgação da graça para os seus discípulos, diferentemente da promulgação da lei para os seus filhos lá no deserto. Então, a festa da Páscoa apresentando o sacrifício de Jesus, a festa de Pentecostes apresentando a descida do Espírito Santo, e a festa dos tabernáculos apresentando o Deus que tabernaculou entre nós, que faz uma tenda provisória, um tabernáculo provisório, vivendo ele 33 anos e sendo sacrificado na cruz para dar a vida por nós. Aí, quando nós olhamos para Jesus, quem nós estamos vendo? Jesus, filho de Maria, sim, mas também Jesus, o Deus encarnado. E quando nós olhamos para Jesus, o Deus encarnado, nós
somos tão limitados, irmãos, que nós não conseguimos interagir com este gesto de Deus em nossa direção. Nós estamos adormecidos com uma mente muito limitada que não compreende a necessidade dessa encarnação. Eu estou falando da amplitude disso, não é? Ele é o nosso Emanuel, é o nosso Deus conosco, tabernaculando entre nós. Aí, a Bíblia, irmãos, ela é gloriosa porque ela apresenta todos esses detalhes. A gente vê lá em Mateus capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 16, apresenta ali a genealogia de Cristo, desde Abraão. Abraão gerou Isaac, Isaac Jacó, Jacó Judá, Judá Pérez, Pérez Hezron, Hezron Arão, Arão Aminadab, Aminadab Naasson, Naasson Salmão, Salmão Boaz, Boaz Obed, Obed Jessé, Jessé Davi, Davi Salomão, Salomão Roboão, Roboão Abias, Abias Asa, Asa Josafá, Josafá Jorão, Jorão Uzias, Jotão, Josias Jotão, Jotão Acás, Acás Ezequias, Ezequias Manassés, Manassés Amon, Amon Josias, Josias Jeconias, Jeconias Salatiel, Salatiel Zorobabel, Zorobabel Abiúde, Abiúde Eliaquim, Eliaquim Azor, Azor Sadoc, Sadoc Aquim, Aquim Eliúde, Eliúde Eleazar, Eleazar Matã, Matã Jacó, Jacó José. Esse José, nos escritos mais recentes descobertos, não apontam esse aqui, José, o padrasto de Jesus. Mas José aqui é o pai de Maria, que gerou Maria, que gerou Jesus. Esta é uma das perspectivas da interpretação bíblica. Outra coisa, outra perspectiva, vemos José e Maria da mesma linhagem. Então aqui, nesse texto de Mateus, ele apresenta a linhagem desde Abraão até Maria, que gerou a Jesus. Lá em Lucas nós temos outra que apresenta não a descendência, a genealogia de Jesus vinda de Abraão como um projeto específico a partir de Abraão, mas apresenta Jesus lá em Lucas, apresenta Jesus desde de Adão até ao Senhor Jesus Cristo. Então, quando nós conseguimos visualizar esta mensagem, o projeto, o avanço do rei. Então aqui eu citei vários nomes aqui. São 3 gerações de 14, ou 3 períodos de 14 gerações cada uma. O avanço do rei em direção à redenção da humanidade, o avanço do rei em direção à remissão dos nossos pecados se deu por um elaborado projeto, mas dentro desse elaborado projeto, um dos pontos altos, o do ápice deste planejamento de Deus, deste avanço do rei, seguramente é a encarnação de Deus. Deus encarnado, vindo em nossa direção. Mateus capítulo 1, versículo 18, até Mateus capítulo 2, versículo 12, o que está registrado nesse texto? O nascimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, conforme foi anunciado pelos arautos do rei, os patriarcas, os profetas do Antigo Testamento. E então, neste ponto, o grande rei avança num importante passo na direção e execução do seu plano de redenção para a humanidade. Este plano, através dos séculos, bem elaborado, estabelecendo metas, propósitos, e há alguns questionamentos na nossa mente, por que isso, por que aquilo, né? E nós, muitas dessas perguntas, não temos as respostas, senão a esperar que o Senhor, no seu tempo oportuno, nos revele sobre estes lugares. Então, Jesus, o grande rei, encarnado, tabernaculado, exerce o seu ministério como Cordeiro de Deus. Ele vem, tabernacula,
E aí ele exerce o seu ministério entre nós como Cordeiro de Deus. Ou seja, o propósito da encarnação foi ser o Cordeiro perfeito para o perfeito sacrifício. O propósito da encarnação, do Deus encarnado, era para que se tivesse o Cordeiro perfeito para o sacrifício perfeito. Porque somente com o Cordeiro perfeito e sacrifício perfeito poderíamos alcançar a tão necessitada e esperada redenção de nossas transgressões. Este é planejamento de Deus, que passa pela experiência humana, nessas coisas que eu já mencionei aqui, do fato dele sentir as nossas dores, as nossas experiências, vivenciar as nossas desgraças, todas essas coisas foi importante para que nós pudéssemos compreender o que ele estava falando. Então, sim, a encarnação foi um avanço importantíssimo, se não o ponto mais importante do plano de redenção, mas um dos pontos mais importantes, seguramente, do processo de redenção para a humanidade. Este foi um avanço do Rei na nossa direção, na direção da humanidade. O Deus encarnado, o que ele faz? Ele inaugura uma nova estação, um novo tempo, uma nova era. O Deus encarnado estabeleceu agora um tempo oportuno para nós humanos podermos nos ser aliviados das nossas transgressões. Ele conduz a humanidade aos mistérios da redenção, para a remissão dos nossos pecados. Então, o homem, quando eu visualizo isso na Bíblia, eu preciso compreender que o avanço do Rei em nossa direção foi um avanço, não foi um avanço simbólico, não foi um avanço puramente inconsciente ou inconsequente, mas foi um avanço planejado, arquitetado, a tal ponto dele assumir a forma humana, para que na experiência humana ele pudesse traduzir a mensagem dos céus aos nossos corações humanos. E nós, então, vendo um Deus encarnado, se expressando no nosso idioma, na nossa linguagem, mas com a autoridade dos céus, com a mensagem poderosa dos céus para resgate de todos aqueles que nele creem. Então isso não é qualquer coisa. É o Rei avançando com o seu séquito, com o seu poder, com a sua majestade, com a sua glória, marchando em direção à humanidade para executar o mais poderoso e elaborado plano de todos os planos, o plano para a redenção da humanidade. Quando eu olho para a Bíblia e a estudo deste ponto de vista, eu preciso conceber, eu preciso entender, eu preciso visualizar que é inadmissível, que é impossível do homem surgir uma ideia, um plano para salvar a si mesmo. O homem é incapaz de salvar a si mesmo. A palavra do Senhor diz que a alma que pecar, essa morrerá. A Bíblia diz que todos transgrediram, todos desviaram da mensagem do Senhor. Não há sequer um justo. Aí o próprio escritor aos Hebreus afirma que esse justo veio num sacrifício perfeito e eterno para a remissão dos nossos pecados. Então essa visão de Deus encarnado, essa visão que os arautos do Rei anunciaram no Antigo Testamento, de que se cumpriria isso, um menino nasceria em Belém, um menino nasceria de uma virgem, um menino viria dessa maneira. Esses detalhes, essas minúcias, essa matemática, essa precisão de Deus, só denuncia o caráter dele, inequívoco, amoroso, generoso, com o plano maior de seu coração e de sua mente de alcançar você e eu nessa estratégia dos céus em nossa direção. Então, o que está acontecendo com a raça humana?
nós estamos diminuindo, nós estamos diluindo, nós estamos enfraquecendo o teor desta mensagem tão poderosa. Quando nós olhamos para a bendita pessoa de Jesus Cristo, não é um Cristo histórico, não é um Cristo da religião, não é um Cristo que inventaram ele no meio do caminho, mas é o próprio Deus que tabernaculou entre nós, é a própria existência de Deus entre os humanos, num minucioso e elaborado plano para a redenção da raça humana. Isso denuncia a generosidade de Deus, a magnitude de Deus, a majestade de Deus, num propósito indesistível, imparável, se eu posso usar essa palavra, né? Na sua direção e na minha direção. Mas o Deus desse século tem embotado o entendimento, tem obscurecido a mente das pessoas, tem distraído as pessoas para não darem o devido valor a esta mensagem tão poderosa do Deus encarnado. Você compreende o que eu estou falando? Há algo muito poderoso nesta palavra de Deus, irmãos. Quando eu olho para a Bíblia em Atos capítulo 4, versículo 11 e 12, Jesus Cristo, a pedra rejeitada pelos construtores. O apóstolo Pedro, neste capítulo 4, versículo 12, ele diz que em nenhum outro, nem em cima nos céus, nem embaixo na terra, pelo qual devamos ser salvos. Atos capítulo 4, versículo 12. Essa afirmação do apóstolo Pedro no seu discurso, na sua pregação, quando ele declara que nem em cima nos céus, nem embaixo na terra, há outro pelo qual devamos ser salvos. Somente o Cristo que foi rejeitado pelos judeus, que foram rejeitados por aqueles sacerdotes e que está sendo rejeitado por milhares de pessoas ao redor do mundo, porque as suas mentes estão sendo corrompidas, distraídas, estão sendo aliciadas pela maldade desse mundo. Mas nós, Igreja do Senhor, nós que ouvimos a mensagem, nós que podemos ponderar, podemos analisar, podemos pensar, podemos estudar a palavra do Senhor, nós precisamos mergulhar nessa palavra com profundidade, com esmero. Nós precisamos olhar para a palavra e dizer: esta palavra é gloriosa, porque ela está dizendo que um Deus, na sua grande e poderosa misericórdia, que um dia afastou a humanidade de si por causa da transgressão, esse mesmo Deus, usando de benevolência, elaborou um plano que atravessou séculos e milênios até chegar a mim. Esse mesmo Deus resolveu vestir a roupa humana, comer o alimento humano, vivenciar as dores e as experiências humanas para me alcançar. O que a Bíblia finaliza dizendo sobre isso? Maria concebeu do Espírito de Deus e deu à luz um filho e o chamou de Jesus. Yeshua. Essa palavra Yeshua, ou Yeshua, quer dizer Deus é a nossa salvação. Deus é a minha salvação. Esse Jesus que nasceu de Maria, esse Jesus que nasceu em Belém, foi criado em Nazaré e Cafarnaum, e que não andou na terra mais do que 160 quilômetros, num raio de 160 quilômetros. Esse Jesus que foi pregado na cruz do Calvário, por anuência e decreto do governador da Judéia, chamado Pôncio Pilatos, porque os sacerdotes, porque os religiosos da época não conheceram a mensagem de Deus. E foi uma mensagem tão límpida, foi uma mensagem tão clara, tão objetiva, tão reconhecível, e eles estavam tão entupidos do seu próprio ego, eles estavam tão cheios de si, que não puderam vislumbrar o próprio Jesus. Agora nós, séculos depois, milênios depois, nós temos a palavra da verdade na nossa frente e nós podemos olhar para ela e falar: bendito seja o Senhor Deus, o Deus encarnado que habitou entre nós, que tabernaculou entre nós. Você entende o que eu estou falando, irmãos?
Esse foi um passo estratégico. Este foi um avanço do rei na sua direção. O rei quer te resgatar. O rei quer te buscar. O rei quer tornar você pronto para ser chamado de cidadão do seu reino. Ele quer dar o título, a cidadania do reino dele para você. O que você e eu precisamos fazer? Usar a inteligência, irmãos. Essa massa cinzenta que está dentro dessa cachola sua aí, bote ela para funcionar um pouquinho. Se o mundo é tão bom, porque ele está se afundando nas desgraças que nós estamos vendo ao redor do mundo. Se o mundo é tão bom, se o dinheiro é tão bom, porque os ricaços morrem de doenças assim como os pobres. Se o dinheiro é tão bom, se as riquezas são tão boas, porque elas não livram os ricaços de divórcios e de desgraças familiares, de vícios e de doenças incuráveis. Porque nós estamos vendo tantas desgraças na terra e nós conhecemos a palavra do Senhor e o mundo está querendo dissuadir você, está querendo anular a mensagem do Evangelho da sua mente, do seu coração. Mas nessa noite, como arauto do rei, eu anuncio a vocês essas verdades dizendo: não deixem que essa mensagem seja diminuída, diluída, enfraquecida no seu coração e na sua mente. Olhe para a Bíblia e diz: Deus encarnado em minha direção. Deus tabernaculou para viver em mim, para estabelecer um padrão de conduta na minha vida. Eu não posso olhar para a Bíblia e ver isso como uma mensagem só filosófica, ideológica, só uma mensagem política. Não, é uma mensagem espiritual que transcende qualquer mente humana, qualquer capacidade humana, qualquer habilidade humana, porque ela é a mensagem de Deus, o Deus que diz: eu estou indo na sua direção. O avanço do rei na minha direção, ele está marchando com o seu poderio, com a sua majestade, com a sua glória, com a sua generosidade, com o seu projeto, marchando, avançando para completar a sua boa obra. Você entende o que eu estou falando, meu irmão? Então esta é a palavra de hoje. Que você aguarde no seu coração e não deixe que essa mensagem seja enfraquecida na sua alma. Deus encarnado, Deus que tabernaculou entre nós. E na semana que vem nós vamos falar da glorificação. O próximo avanço do rei é a glorificação. Um momento glorioso, um momento especial da passagem do Senhor em nossa direção, do avanço, da marcha do rei em nossa direção. Amém? Graças a Deus. Diga para o seu irmão: você acredite, meu irmão, acredite. Deus tabernaculou entre nós. Você pode ficar de pé no nome de Jesus. Essa nova estação, essa nova era que o Deus encarnado inaugurou, é para nós usufruirmos dela, irmãos. Esse novo tempo que o Deus encarnado inaugurou, nós o conhecemos como o tempo da graça. Uma porta gloriosa, maravilhosa. Nós podemos adentrá-la. Podemos usufruir desta graça bendita. Ainda que os seus pecados sejam terríveis, tenebrosos, vis, repugnáveis, apodrecidos, o Senhor pode, com o seu precioso sangue do sacrifício perfeito, do Cordeiro perfeito, limpar você e deixar você branquinho, branquinho, de luz, resplandecente como a alva do dia. É este o objetivo de Deus na sua direção. Essa nova era, essa nova estação que o Deus encarnado inaugura na nossa direção. Aproveite isso, irmão.
Não desista dessa caminhada, não afrouxe o seu passo. Enfileire-se com o rei e marche com ele. Marche, peito estufado. Marche, cabeça erguida, olhos para cima, caminhando firme e forte, como um soldado deste reino, indesistível, que não esmorece, que não enfraquece, que não nega a fé com que fostes um dia alcançado. Eu quero orar por você, eu quero que você feche os seus olhos nessa hora. Eu quero orar com você. Se tiver alguém aqui que está enfermo, você vem aqui à frente, que eu quero orar também por você que está enfermo. Mas você, feche os seus olhos. Eu quero orar com você nessa noite e abençoar a sua vida e agradecer a Deus pelo avanço dele em nossa direção. Querido Deus, nós somos tão felizes pela tua palavra, Senhor.